você. 413, 101,1 MHz, Paraíso FM. A rádio feita pra você. De Olho na Cidade traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019. Estamos iniciando nossa participação aqui no programa De Olho na Cidade, que tem o comando do grande comunicador, meu amigo Assis Nascimento, ao lado do seu fiel escudeiro, grande Ricardo Gomes, e faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, lá da Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, que vinha até então com Newton Mourão e Vicente Alencar. Então, um grande abraço, um bom dia para você de Fortaleza e toda a região metropolitana, assim como de Sobral e toda a região norte. De início, como sempre, agradeço àqueles que nos ajudaram, que nos deram a honra de partilhar em suas redes sociais a nossa live, como o João Alves Freire, o Rodrigues de Itapipoca, o Francisco Advar, Elesbão Castro, lá em Brasília, o Antônio Lima, o Paulo Porfírio, Wagner Viana, Dr. Paulo Nobre, Caroço João Félix Júnior, lá em São Paulo, Lucinda Rabelo, Esmeralda Vale e tantos outros que o Facebook me fornece, mas é uma lista enorme. Agradeço àqueles primeiros, né, os 10 primeiros, pelo menos, que fizeram o partilhamento. E quem nos alcançou aqui já pelo WhatsApp, 96161470, como o Francisco Ludiberto, o Valterlan, a Catarina Soares, o Marcos Costa, Dr. Paulo Nobre, e o Coronel Dulcídio, né? Ontem ele me ligou, fazia tempo, tinha saudade, né? Vamos voltar para tomar um café, desde sempre foi ouvinte do nosso programa, nos dá a honra da sua audiência. Sempre começo para cima com alegria esse programa, mas hoje tem um momento triste que eu quero partilhar com vocês. É a notícia aqui do meu querido Sargento Michel Mendonça. Bom dia, meu amigo. Hoje muito triste, pois perdemos mais um irmão de farda. Foi assassinado por bandidos ontem, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, o soldado Henrique. A PM em Ceará está de luto de novo. É muito lamentável quando um guerreiro desse, um herói, perde a sua vida, cumprindo o duro dever de defender a sociedade, muitas vezes sendo incompreendido, né? Então, nosso luto, nossa tristeza, nossas condolências à família da Polícia Militar. Mas, vida que segue, aqui o WhatsApp também, o Wilton Sobrinho, de Santa Maria do Pará, o Francisco Ludiberto, reclamação e murmuração não resolvem problemas, a mensagem dele, a Catarina Soares, o Valterlan, o Marcos Costa, bom dia, passando para confirmar a minha audiência diária, sou o professor Marcos Costa. E o Rodrigues de Itapipoca, porque hoje o Newton, agora há pouco, estava falando com o Vicente Alencar sobre o dia de ontem, que foi o Dia da Cultura, e passou em brancas nuvens, né? Esse jargão aí. Mas eu vi um artigo do secretário de Cultura do Ceará criticando a cultura federal, né? O que é que a cultura estadual e municipal tem feito, né? Ontem, no Dia da Cultura, fez o quê? Além desse artigo, né? Então, ele diz, meus amigos, depois que a esquerda maldita assumiu o Brasil, a cultura e outras, junto com a rede de esgoto de televisão, piorou e só ensinam tudo que é menos cultura. Bom dia, doutor Paulo Nobre, e também para o Simão Oliveira. E Assis Costa também mandando um bom dia. Hoje deve estar bom, né, o Assis? Ontem ele reclamou da conexão, a gente estava com problema mesmo, mas hoje, graças a Deus, estamos bem. Bom dia também para o Donizete de Sobral. Bom dia, Luciano. É motivador o seu programa. Que alegria, bom saber disso, né? Aumenta a nossa responsabilidade. E de início, hoje, funcionando bem, né? O Ricardo Gomes está me dizendo, testando ali os aplicativos, está tudo em cima, graças a Deus. Devia ser o normal, né? A gente solta fogos para uma situação que deveria ser de normalidade. Eu vejo agora há pouco a reclamação do boiadeiro, né? Por que o pessoal não discute essa questão de estupros aqui nas escolas? O Sobral Post, que eu tenho a honra de estar à frente do site, e eu gostaria que vocês me dessem a honra de visitar esse site, sobralpost.com. É igual o Washington Post. Tem o Washington Post lá nos Estados Unidos, em Washington, e tem o Sobral Post aqui em Sobral.
E eu tenho a honra de trabalho com muito afinco, né? Fazemos apurações, fazemos jornalismo ali, sem irresponsabilidade. Alguns acham até que é sensacionalismo divulgar. Não, é jornalismo divulgar, e Sobral não tem esse costume. O que Sobral tem o costume é a oposição ou situação ficar brigando. Ali tem jornalismo. O jornalismo sempre vai atingir os poderes constituídos. É normal, é o comum. Milor Fernandes tem uma frase maravilhosa. Ele dizia que jornalismo é a oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Quer dizer, uma venda de anúncios. O grandioso escritor George Orwell diz que jornalismo é aquilo que os governos não gostam, o resto é publicidade. Diz uma coisa parecida com esta frase aí. Então, o jornalismo é aquele que critica, porque ele é o olho da sociedade. Karl Marx dizia isso sobre a imprensa, que é o olho da sociedade, sempre a cobrar dos poderes estabelecidos. Eu digo isso primeiro assim, porque o blog do Eliomar repercutiu a nossa matéria, dá lá a fonte, como deve fazer. Aliás, aqui muitos, né, para não compartilhar, que a gente não tem ideia de quando que essa matéria foi, eles fazem um Ctrl+C, Ctrl+V, copiam, e alguns, pelo menos, já colocam embaixo, fonte Sobral Post, alguns nem colocam. Isso se chama pirataria. A gente faz um trabalho, produz conteúdo de qualidade, e os outros simplesmente copiam. O que resta para nós é assim, bom, nós estamos cumprindo a nossa missão social, que divulgue, que mais e mais pessoas tenham conhecimento sobre isso daí. O que é que chamou a atenção do redator que reescreveu? Ele não faz Ctrl+C, Ctrl+V. Ele reescreve a matéria e, honestamente, coloca embaixo, fonte Sobral Post. O que é que chamou a atenção do redator do blog do Eliomar? Ele diz assim, começa lá a matéria, tem lá, está aberto, viu, porque o blog do Eliomar é fechado. Recentemente o Jornal Povo fez essa coisa aí, né? O blog que era aberto está agora fechado, é só para assinantes. Mas algumas matérias têm acesso para todo mundo. Essa tem acesso para todo mundo. Então, convido vocês a visitar o blog do Eliomar, porque foi um outro ângulo que ele abordou. Ele disse assim, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, a maioria, né, acima de 90% dos casos de pedofilia, né, de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, se verifica no ambiente familiar. Pai, mãe, irmão, tio, padastro, vizinho, amigos próximos, que tem ali, está mais junto da família. Você deixa ali, né? Hoje em dia você tem que ter muito cuidado com isso. Pois bem, 90% é dentro da família, no ambiente doméstico. Em Sobral, dos 16 casos acompanhados, notificados, segundo o levantamento do conselheiro Sândalo Linhares, porque há muito tempo eu venho pedindo esses números oficialmente e ninguém consegue me dar, tem sempre, olha, não tenho, eu acho uma coisa tão absurda. Como é que o Conselho Tutelar é um órgão muito nobre? Eu elevo, coloco num pedestal o Conselho Tutelar, porque é a entidade que defende os direitos de crianças e adolescentes. Como é que esse conselho é tão incompetente a ponto de não oferecer os números? Não estou querendo nem que exponha os casos, quais são, não. Números, estatísticas. Quantos casos ocorreram o ano passado? Quantos o ano atrasado? Quantos este ano? Até hoje não recebi. Apesar da simpatia, né, do bom trato que eu tenho com eles, tenho simpatia por vários deles, pessoal até, encantados com o trabalho deles, mas não consigo extrair esses números. Eu extraí do conselheiro deste ano esses 16 casos. Mas eu queria saber quantos aconteceram o ano passado, quantos aconteceram o ano atrasado. É óbvio que alguém tem esses números, porque sonegá-los à sociedade, a sociedade que paga, que banca, que acredita no trabalho de vocês, é o mínimo, uma estatística básica. Porque se fosse números assim, de ter 1.000, não sei quanto, mas não, este ano 16 casos, então é fácil contar até nos dedos. O conselheiro tal tem 5 casos, o outro tem 2, o outro tem 2, o outro tem 1. São 5 conselheiros. O que custa reunir
botar isso num portal da transparência. Eu busco na prefeitura, nos locais, onde tem a lei de acesso à informação, para eu conseguir esses números. Isso é a preocupação do jornalista, de buscar os números reais. Eu tive que, graças a Deus, conversando com o Sandro, ele é quem tem o maior número de casos, só ele tem 11 casos, dos 16 casos de abuso, de estupros contra crianças e adolescentes, são acompanhados pelo Sândalo. Aí, segundo ele, tem 2 com a conselheira Jaqueline, tem mais 2, se eu não me engano, com a Dail, e um com a conselheira Livramento, outro com o conselheiro Wagner. 16. Desses 16, 11, mais de 60% dos casos foram cometidos, foram perpetrados dentro do ambiente escolar. O secretário reagiu da pior forma possível. E parece que seguia a cartilha do prefeito, porque o prefeito também foi horroroso ao dizer que é um caso isoladíssimo e que era coisa da oposição. O prefeito chegou a dizer que era uma coisa para tumultuar as provas do SAEB que estavam acontecendo. Ora, o último caso que aconteceu tem 2 semanas. Será que não queria nem adjetivar, esse cara, essa pessoa doente, escolheu essa data para abusar de uma criança de 3 anos, para prejudicar as provas do SAEB? Prefeito, que decepção. Eu continuo tendo em alta conta, mas especificamente esta atitude foi completamente deplorável. Só não foi pior do que o do secretário Herbert Lima. Porque quando o caso veio à tona, e a gente ouviu os zunzuns, vamos atrás, vamos apurar. E ouvimos alguns conselheiros. Alguns se expuseram, outros não. E fomos atrás e trouxemos esse caso escabroso da criança lá no Sumaré, que aos 9 anos foi durante uns 6 meses estuprado continuamente dentro da sala de aula. Terminava a aula e aquele monstro mantinha a criança na sala, de início aliciando, uma coisinha, um bombom, um dinheiro, uma conversa, vou dar uma aula extra, um reforço. E abusou sob ameaça de arma. Essa criança, hoje tem 10 anos, completados agora no mês passado, em outubro. Completou 10 anos. Tinha 9 anos quando recebeu essa violência. O que é que o senhor secretário fez quando foi veiculado? Ele se reportou nas redes sociais a um blog. A matéria era do Sobral Post. Ele nem viu isso. Aí foi publicado no blog 24 Horas. Ele se dirigiu especificamente ao blog 24 Horas. Disse que o blog era de oposição, que só fazia notícias críticas ao governo e não merecia crédito, e que era uma exploração política, e mais. Teve a coragem e o desplante de dizer que era fake news. E para basear essa informação dele, que era fake news, irresponsavelmente ele disse isso, seu secretário Herbert Lima, estou dizendo isso no rádio, diria aqui na frente dele, se ele viesse e se desse ao trabalho de vir aqui para ser entrevistado. Disse que o laudo não era conclusivo para a violência sexual. O seu prefeito confessou aí um crime, uma irregularidade. Como é que ele teve acesso a esse laudo? Se corre sob sigilo. Se nem a família teve acesso a esse laudo. E mesmo que não houvesse sigilo, que fosse um acesso aberto, hoje só quem tem acesso são as autoridades policiais, judiciais, Ministério Público, delegado, é que teve acesso. Nem o Conselho Tutelar tem. Eu pedi informação ao Conselho Tutelar, não tem. A família não tem. Mesmo que fosse aberto, esse laudo foi feito 30 dias depois do último ato sexual no garoto. 30 dias, ouvi médicos
o presidente do Sindicato dos Médicos, pediatra, esteve com a família, esteve lá no Sumaré. E nós o entrevistamos. Esteve aqui no nosso programa e confirmou. E disse, olha, não tem como. Você queria encontrar o que ali depois de 30 dias? Espermas, hematomas, tudo dentro desse tempo já foi cicatrizado. O que não foi cicatrizada foi a alma do garoto. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, neste momento, são 6 horas e 16 minutos, a família já deve estar em Fortaleza. Depois que o Sobral Post divulgou, e depois que o secretário disse que era fake news, e diante do clamor da sociedade, que começou a cobrar, a exigir, a prefeitura começou a agir. Logo depois foi alguém lá, a família, depois da matéria, e fez lá uma solicitação para fazer exame em Fortaleza, porque não tem aqui em Sobral. Então, graças a Deus, e graças ao nosso trabalho, isso nos deixa também felizes, porque vê consequência. A gente não quer aqui fazer nada, brigar, derrubar a prefeita. Não, a gente quer que haja. E está havendo. A gente quer que esses casos, nenhum deles fique impune. E como foi no ambiente da escola, há uma responsabilidade aí. A prefeitura tem que arcar. A família paupérrima. Um ambiente vulnerável, socialmente vulnerável. Estive lá, conheci, eu me conduí, eu sofri com a dor deles. Tem que bancar, como está bancando agora já. Então, hoje a família foi levada numa van e o garoto vai se submeter a um exame no Hospital Albert Sabin, em Fortaleza. A família está ainda acompanhada do conselheiro tutelar. Com certeza lá o médico, doutor Edmar, já se colocou à disposição, vai acompanhar o garoto. E foi até rápido, né? Depois que o jornal falou, eles agiram. E deveriam ter feito isso há muito mais tempo. Diminuir, mitigar, minimizar a dor dessa família. Acolher a família. Não duvidar da versão do garoto, como irresponsavelmente fez o secretário. Hoje, graças a Deus, está lá e já está assim com uma orientação. Se por acaso, porque há umas perguntas, foi encaminhado, né? Olha, o menino tem incontinência fecal, terá algum problema no esfíncter, precisará de cirurgia. Então, se for detectado nesse exame a necessidade de uma cirurgia, o garoto já fica lá para já se submeter a essa cirurgia e curar esse problema que ele tem hoje, esse problema fisiológico. E aí a prefeitura deve também bancar um tratamento psicológico para o garoto. Porque maior do que a dor física que ele passou e se submeteu durante esse tempo todo sendo abusado, é a dor que fica na alma. Que isso é para a vida toda. O prefeito, também de forma irresponsável, foi dizer que era exploração política e disse que era um caso isolado. Ontem, numa reunião de pauta lá do jornal, disse muito bem, a gente discute isso. O que é que a gente vai fazer? A gente está sempre apurando, tem vários outros casos. Exatamente para não ficar impune, a gente resolveu olhar cada caso desses 16 casos, pelo menos esses 11 casos, e vamos atrás, vamos contar a história, ver quem é, e ver se a gente dá algum refrigério para essas famílias que estão na vala do esquecimento. O prefeito disse que não devia se fazer espalhafate. Espalhafate. A gente não fez espalhafato. A gente fez jornalismo. E nós ouvimos o conselheiro. Como é que é? Deve se divulgar ou não? O conselheiro não deixou dúvida. Deve sim se divulgar. A sociedade deve saber isso, até para cobrar. Até para tomar atitudes. Abafar é ajudar na impunidade. E a impunidade gera o quê? Mais abusos dentro das escolas. Sobral é um caso à parte. A maioria dos casos, segundo o blog do Eliomar, é no ambiente doméstico. Porque aqui em Sobral, a maioria se dá no ambiente escolar. O que está havendo? Precisa estudar, entender. Pois bem, ontem na reunião,
A jornalista Alexandra Praciano trouxe isso. Olha, se o prefeito disse que o caso é isolado, isoladíssimo, ele tinha que correr e dizer, nós temos com urgência, se não fosse só esse caso. Porque em Sobral não tem isso. Se Sobral não tem isso, nós temos que agir com urgência e fazer todas as providências possíveis, entender e estudar para que o caso não se repita. Um caso só, prefeito, seria de mobilizar toda a rede de ensino para entender por que isso aconteceu e para evitar que se repita, porque os casos se repetiram. Ouvi uma conselheira, olha, é preocupante a recorrência de abusos sexuais dentro das escolas. E é um caso seríssimo. Então, senhores vereadores, está aí um caso sério para vocês discutirem. Não é só criticar, não. Senhores vereadores devem estudar os casos e até propor para a prefeitura, talvez propor um pacto com a sociedade. Mais de um conselheiro, acho que 3 conselheiros, disseram isso. Olha, falta uma interação maior da gestão municipal, da prefeitura, com o conselho, de estudar medidas, o que é que nós podemos fazer, o que é que está acontecendo. Porque os conselheiros acompanham. Então, reúne o conselho, prefeito, ou o secretário, ou uma força-tarefa, várias secretarias que possam, da administração, da educação, da saúde. Olha o que é que está acontecendo, por que está acontecendo e o que é que nós fazemos para evitar. Reúne esse pessoal para responder essas 3 perguntinhas. E os senhores vereadores da situação e da oposição, a oposição tem que fazer isso, cobrar do prefeito. O que é que a situação pode fazer? Não é defender a prefeitura, é propor, é ser propositiva. Prefeito, eu tenho uma ideia. Por que o senhor não faz isso? Mas a preocupação primeira lá é defender, é ficar na defensiva. Enquanto você defende a prefeitura, no fundo, ao fim e ao cabo, você está defendendo esses predadores sexuais, esses abusadores de crianças. 6h23. Vamos tomar aqui uma aguinha, a gente volta já. 101,1. O curso de medicina com a melhor nota do Brasil espera por você, porque seu futuro não pode esperar. Processo seletivo Medicina Unita 2020.1. Inscrições abertas. Reconhecida pelo MEC em 2018 como curso de medicina com a melhor nota do Brasil. Ingresse com sua nota do Enem a partir de 2016 em um processo seletivo totalmente online e agora com acesso ao FIES. Inscreva-se em unita.edu.br/vestibulares ou ligue 88-3112-3500. Unita, grande, do tamanho dos seus sonhos. Mega Semanão Maccabi com ofertas imperdíveis. Venha aproveitar. Só na Maccabi você compra fogão 6 bocas vale por apenas R$ 49,90 mensais. E tem mais, é no cartão ou no carnê. Só na Maccabi você compra kit completo com secador, prancha e modelador de cabelos por apenas R$ 59,90 à vista. É muito fácil comprar produtos e desejo na Maccabi. Maccabi, muito mais barato. Se quer qualidade, bom atendimento, vem pra Ótica H-Vision. Nas Óticas H-Vision, promoção tamanho família. Na compra de 3 óculos completo, o 4º óculos é grátis. Isso mesmo, pague 3 e leve 4. Repetindo, na compra de 3 óculos completo, o 4º é grátis. É a promoção tamanho família das Óticas H-Vision. Ótica H-Vision. Óculos sob medida pra você. A Plamobi surpreende mais uma vez e lança pelo 2º ano consecutivo a maior premiação de Natal do setor funerário de todo o Brasil. Neste ano serão 15 motos Honda 0 km e mais 3 mil prêmios extra. A Plamobi no ano de 2018 sorteou 12 motos e mais 1.000 prêmios. E neste Natal serão 15 motos e mais 3 mil prêmios. Plamobi, a maior do Nordeste com o melhor plano do Brasil. Fone 3614-9234, 99403-3925. Diretor Daniel Freitas. Paraíso FM.
Olá, estamos de volta. Deixa eu dar um bom dia aqui, ao geral, que já muita gente passou e eu não consegui, porque já subiu aqui, já sumiu no Facebook. O Simão Oliveira, a Vera Martins, bom dia, querida, em Aracaju. A Lúcia Vasconcelos, bom dia, Luciano. Realizações plenas de dia, feliz, você é especial. Obrigado, querida. Bom dia para Josias Maciel, para o Fernando Ferreira, Bolsonaro e seus 300 avançam para a vitória. Águida Araújo, bom dia. Fernanda Rodrigues, bom giorno, na Itália, bom dia, querida. Fábia Karenino, abraço para você. Sabrina Carcará, bom dia. TT Santos, lá no Morrinho, bom dia. José Basílio, Luciano Cleber, aguardamos todos os dias por alguma coisa boa que venha dos políticos para o povo brasileiro, mas parece que temos só que trabalhar para eles, né? Não, de vez em quando tem. Tatá, bom dia, meu querido. Gilardi Alves Sinésio, bom dia. Karina Menezes, aqui ninguém está a favor nem de oposição em situação. Estamos discutindo dos abusos que estão acontecendo. É isso mesmo, Karina. Não podemos ficar calados, prefeito. Temos que divulgar. Até espalhar fatalmente, se for o caso. Acho que não é o caso, né? Mas precisamos divulgar, porque é assim que se cobra e é assim que a gente tem consequências. Bom dia, Osmar Mesquita. Fernando Ferreira, inflação baixa é bom para o povo. Taxa de juros baixa é bom para o povo. PIB crescendo é bom para o povo. Investimento é bom para o povo. Investimento está faltando, viu? Tudo isso está acontecendo no país. E a promessa é de continuar avançando. O investimento ainda está, porque o país está com problemas sérios, por isso está vendo esse pacote aí para tentar recuperar a sua capacidade de investimento, porque é fatal, se não investir, como é que tem emprego, né? Bom dia para o Djalma Oliveira, a Marta Bastos, lá em Portugal, em Porto, minha querida, grande abraço. A Sabrina, Deus esteja com você, Luciano. Coragem é para poucos. Jornalista que denuncia é normalmente perseguido e criticado. Mas continua com justiça. Eu creio muito em Deus, né? E eu sei que os homens fazem muita maldade, mas eu não posso me calar. Bom dia para o Aristeu Henrique, bom dia para o Carlos Henrique, bom trabalho, valeu, cara. Lucinda Rabelo, um grande abraço para vocês, também para o Paulo Roberto Soares, deixa eu dar uma geral aqui no WhatsApp, fugiu o WhatsApp aqui, estava aberto e fugiu. Vamos lá, Almeida Júnior, Luciano, bom dia. Graças a Deus que ainda temos pessoas honradas como você que não tem medo de falar a verdade. Almeida Júnior da Maraponga. Muito obrigado. Essa é a força que vocês me dão. A outra força que eu preciso é de patrocinador, viu? Nós contamos com gente muito boa, maravilhosa, que nos acolheu, que patrocinou. E nós temos esse talento, se é o caso, né? Cada um tem um talento diferente, né? O nosso talento aqui é esse de fazer o jornalismo, de analisar, tá? Mas tem os custos. E a gente precisa fazer isso, né? Com a alma bondosa, possa nos ajudar a manter esse projeto que a gente mantém aqui, assim, mais no coração, na alma, na vontade de fazer justiça, né? Não é só uma questão de vaidade, tá? Mas a gente, muitas vezes, trabalha de graça. E tem custos, né? Que a gente tem que honrar. Então, e quem paga isso? Quem mantém isso? Os patrocinadores. E eu peço até que vocês honrem também os nossos patrocinadores, a IMAC Congelados, né? Os seus produtos. Então, esse povo, uma família maravilhosa, do bem, que é bom a gente trabalhar com do bem, né? É claro que o dinheiro não tem carimbo, né? Alguém vem e faz aqui, mas é muito bom quando a gente vê que é gente do bem. Eu tive a alegria, a satisfação e a honra de conhecer essa família, toda de gente do bem, que nos ajudam, né? Que mantém esse programa funcionando. E se Deus quiser, a gente acredita em Deus, a gente vai continuar. E muita gente não quer, e há muitas pressões contra, e até pressão contra os patrocinadores. Os caras são fortes. Mas, enquanto tiver patrocínio, nós teremos essa vontade e a disposição de continuar aqui com vocês, de falar aquilo que a gente acha que tem que ser falado. Bom dia para o Luciano Mello. Enquanto o Wellington denuncia, é atacado por quem deveria ajudar, como o vereador Aleandro Linhares, que pôs até em dúvida a sexualidade do Wellington. É mesmo, né? Chegou essa baixaria. Que coisa, né? Bom, deixa eu dar uma geral aqui. Nosso grupo de ouvintes é outra coisa que me fortalece. São essas coisas que nos fortalecem, certo? Essa energia de vocês, essa vontade sincera, né? Legítima
de dizer que gosta do programa, né? Tem essa energia, essa sinergia também, que nos mantém firmes nessa missão, nesse projeto. O Fernando Ferreira, a queda do risco Brasil gera investimento. Ainda não. Grandes investimentos estão a caminho do Brasil. Aí sim, o Brasil está fazendo essa equipe maravilhosa, né? Os caras ficam, o Bolsonaro, ainda ontem eu falei aqui com o coronel, rapaz, tem que agir mais. Está agindo. Olha, a dimensão desse pacote, né? 3 PECs grandiosas apresentadas ontem, daqui a pouco eu vou falar mais detalhe, é de gente competente, que trabalha muito. E vai ter que trabalhar muito para agora enfrentar o Congresso. Que é sempre isso, né? A proposta é maravilhosa. Bom dia para o Auriclécio. Pois bem, então nós temos um grupo de ouvintes, e toda vida que entra alguém no grupo é uma alegria, né? Quem quiser entrar, 9616-1470. Muita gente, às vezes, procura via Messenger, via Facebook, pelo WhatsApp, 9616-1470. É a forma mais fácil. Eu vejo com mais rapidez, eu mesmo administro isso. Então, quando vem pelo Messenger, às vezes eu esqueço, às vezes eu não olho, é muita coisa para ver, né? O Wilton Sobrinho já falei, que a luz da face, isso aqui já é o nosso querido Mourão, que a luz da face de nosso Senhor Jesus Cristo resplandeça sobre o Brasil e os brasileiros. Deus salve a nação brasileira. Renato Feitosa desmentindo mais um ataque mentiroso e tendencioso da extrema imprensa. Aí ele manda um vídeos, cara, eu não tenho como ver aqui na hora. Luiz Carlos Franco, ouvinte, está lá em Bonjour, ele está mandando um bonjour, na verdade, né? Bonjour de Toulouse. Bonjour, mon ami. Um abraço também para o Luciano, já falei, Almeida Júnior, o Paulo Porfírio, o Simão, Assis Costa, o Donizete, um grande abraço para todos vocês. Pois bem, ontem, hoje, todos os jornais, a grande proposta, um pacote, a gente chama pacote, mas assim, o que é costume de pacote é aquilo que vem do executivo e não é discutido, né? É em pacote. Neste caso, não, é um conjunto de medidas que agora vai ser apreciado. Cabe agora, como diz o Bolsonaro, a bola agora está com o Congresso e que ele aprove isso, né, sem muita alteração. É óbvio que tem coisas que precisar aperfeiçoar, que aperfeiçoe. Né? Nunca ninguém é perfeito, né? E o Congresso, às vezes, ajuda mesmo. Aliás, a função dele é essa. O problema é que, às vezes, em vez de ajudar, fica tentando fazer corpo mole para ver se aumenta o seu grau de, né, sua capacidade de negociação, né? Como sempre aconteceu, lamentavelmente. Wagner Viana, bom dia, Luciano. Esse comportamento do prefeito de Sobral é característico da família Ferreira Gomes. Eles agem de forma arrogante e ditatorial e tentam sufocar qualquer coisa que possa lhes contrariar. Bom dia, Jaqueline Barbosa. Bom dia, minha querida conselheira. Tenho maior simpatia por essa mulher. Tive a honra de conhecê-la e eu admiro muito o trabalho da Jaqueline. Eu sei que o trabalho de vocês é meritório e precisaria de mais apoio da administração municipal. E no próximo ano serão 2 conselhos, né? Hoje tem um conselho com 5 membros e cidades com número superior a 100 mil habitantes, a cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar. Está correndo, é muita gente, é muita criança aí, né? E tem que ter pessoas como a dona Jaqueline Barbosa. E assim, eu tive a honra no dia que eu estive com a Jaqueline, né? Conselho Livramento, né? Eu não conhecia, né? E ela disse, olha, eu ouço seu programa todo dia. Puxa, aquilo me enche de alegria, de responsabilidade também, né? Eu quero deixar claro que eu tenho o maior alegria de ver vocês trabalhando. E eu espero que os conselheiros que foram agora eleitos, né? Jaqueline foi reeleita. Aliás, eu soube que com muita dificuldade, que eu digo dificuldade, não é mérito dela, não. O que eu soube é que teve gente que trabalhou para não ser reeleita. Aí sim, senhor prefeito, é politização dos direitos da criança. Não quando a gente divulga. Ninguém está fazendo aqui coisa de oposição, de divulgar. Quando um prefeito, ou quando alguém, ou prefeito, ou alguém da prefeitura, ou da secretaria, ou vereadores, agem para que conselheiros sérios, trabalhadores, sejam impedidos de exercer a contento a sua função, aí sim. Aí é fazer política com os direitos das crianças, dos inocentes.
E principalmente porque a gente vai atrás desses casos aqui, mas são todos. Não é nenhum rico aqui, não. São todas crianças pobres, paupérrimas. Gente que está na vala, no fosso social. Merece atenção, merece apoio. Ontem o Jornal Post trouxe isso. É um carro. Um carro apenas para demanda diária dos conselheiros. Toda hora surgiu, tem uma denúncia lá, tem uma precisa aqui. E muita gente cobrando. Cadê ver as crianças na rua? Cadê o conselho tutelar? A pergunta é, cadê as condições para que o conselho tutelar haja de forma efetiva e eficaz? Bom, deixa eu terminar aqui as pessoas, né, que estavam vindo aqui. O Djalma, Marta Bastos, Sabrina, Expedito Boto. Bom dia, Luciano. Você sabe que Sobral é a capital da educação, que o prefeito recebeu um prêmio da melhor educação do Brasil? Itaí, Boto. Todos nós sabemos disso já há algum tempo. O lamentável é que toda a vida vem com esse discurso. E até assim, eles cobram mais ainda. Como é que Sobral, sendo a capital da educação, é também a capital dos abusos nas escolas? Porque a regra geral é que esses abusos acontecem no ambiente doméstico. O que nos preocupa, Boto, é que isso está acontecendo com uma recorrência alarmante dentro das escolas. Dessas escolas que são parâmetro para o Brasil, recebem prêmios, escolas premiadas. Aliás, Boto, você sabia que diminuiu bastante? Escola, tem um prêmio do Estado do Ceará chamado Escola Nota 10. Na versão anterior, na edição anterior deste prêmio, Sobral tinha 38 escolas. Na última versão, caiu para 21. Você sabia? E você sabia desses estupros dentro das escolas, Boto? É disso que estamos tratando. E muitas vezes não querendo desmerecer. Porque o que você está dizendo, Boto, é o que o prefeito disse. Estão querendo tumultuar. Estão querendo desmerecer um sistema. Ninguém está querendo desmerecer nada. Sobral fez um trabalho maravilhoso. Quando o Cid chegou aqui pela primeira vez, graçava o analfabetismo escolar. As pessoas, as crianças e adolescentes iam para a escola, os pais acreditavam que elas estavam aprendendo e não aprendiam nada. Era o analfabetismo funcional, quando alguns entendiam. Eram adestrados a escrever o próprio nome, mas não sabiam ler, não sabiam interpretar, não faziam conta básica, operações básicas de matemática. Então, foi um trabalho, um salto fundamental. O problema se deu a partir dessas avaliações, que a gente chama de avaliação empresarial. Isso não acontece só em Sobral, não, Boto. Isso não é um fenômeno daqui, não. É que quando começa a crescer e ter esses números, aí os gestores começam a pressionar os coordenadores, as diretoras, os professores das escolas, para mais e mais crescer. A preocupação não passou mais a ser o aluno aprender. A preocupação passou a ser tirar nota boa no ITEP. E aí há vários desvios que aconteceram nos Estados Unidos e que estão acontecendo em Sobral. O aluno está realmente aprendendo bem matemática e português, que o foco é só isso. Porque são as matérias cobradas nas provas. Isso leva ao chamado empobrecimento curricular. É importantíssimo. Se você aprender bem matemática e português, já está bem. Mas não pode se dizer que é uma escola ideal que ensine apenas matemática e português. Carlos Henrique, bom trabalho. Paulo Roberto Soares Nobre, Leila Albuquerque, Fernando Ferreira, eu falei sobre isso. Jaqueline, já falei. Valíris, Elizabeth Cordeiro, bom dia. Programa Cada Dia Melhor. Que maravilha. Tibério Amorim, meu querido, grande abraço. Saudade de você, cara. Você desaparece. Ou fui eu que desapareci? O processo de recuperação da economia levará pelo menos 4 a 6 anos. No mínimo. Aqui um rapaz que entende
economia. Diz ele que entende, mas estou brincando, entende. É um médico que entende dos números. Se tudo for realizado com maestria e com participação dos investidores externos, pois o Brasil não dispõe de absolutamente nenhum real. O PT deixou o país devastado. Elisete Oliveira, bom dia. Nilton Mourão, parabéns, meu amigo e competente jornalista José Nuclévio, pelo lançamento do Sobral Post. Post, viu? Deve ter sido o corretor. Aqui não tem o Washington Post, aqui é o Sobral Post, que se coloca a serviço da população e da verdade. Deus abençoe seus projetos na vida pessoal e profissional. Deus abençoe o programa A Hora da Notícia. Amém, meu querido, amém. Bom contar com você. Bom tê-lo ao meu lado, né? Nesse projeto. Auriclécio, bom dia. Enio Dias, a rocha é um alô bacana. Então, um alô bacana aí, arrochado para o Enio Dias. Arcanjo Cunha. Também entrou o Expedito. Luciano, acho que você tem 2 pesos e 2 medidas. É possível. É o que você pensa, né? Não estou entendendo o que se chama de 2 pesos e 2 medidas. Vai ver que eu tenho 3 pesos e 3 medidas. Amanhã eu terei 4 pesos e 4 medidas. Mas explica melhor o que é que você quer dizer. O que eu disse sobre você é que eu estou falando de um assunto e você fez igual à prefeitura. Mudou de assunto. Eu estou falando dos abusos, um caso sério, que a sociedade somalense deve cobrar, se debruçar e evitar. Isso mancha a sociedade como um todo. É a sociedade que adoece como um todo. São os doentes que abusam das crianças. Mas a sociedade que deixa impune também adoece. Aí, por doente, olha, mas a capital da educação. Reconheço. Tem uma boa educação. Agora, tem desvios também. E tem fraudes. Algumas já aprovadas. Bom, pois bem, como diz o Tibério, o que é que essa equipe está fazendo? O Brasil, a palavra boa foi essa do Tibério, o país está devastado. E eu vejo hoje o seu Guilherme, né? Ah, não sei o quê, enquanto isso, enquanto o Bolsonaro fala, aí acho que isso é um mérito até, né? Está aí o negócio da economia, sem discutir. Qual foi a discussão que a Dilma teve com a sociedade brasileira? Ao contrário. A Dilma dizia uma coisa na campanha e assim que eleita, ela fez exatamente o contrário do que ela propôs, estelionato. Ela dizia que a Marina iria fazer aquilo que ela fez logo depois de eleita. Aumentou os juros. Isso é estelionato eleitoral. E depois veio com essa tal dessa maldita nova matriz econômica, com um discurso populista de que ia ajudar o povo. Encheu as cidades de desemprego. Aliás, Boto, você sabia que Sobral é a cidade com o maior número de desempregados no Ceará? Entra lá no Planed, é só entrar no site. Ou então no Sobral Post, porque houve agora um feirão aqui de empregos em Sobral. Tem que fazer alguma coisa, né? Quando a gente foi fazer a matéria, jornalismo é isso, muitos fizeram assim, o feirão, a prefeitura, a gente vai atrás. A nossa manchete foi, Sobral tem o maior saldo negativo de empregos do Ceará. Por quê? Que a cidade da educação, muita gente qualificada, né, se isso vem acontecendo, tem o maior número de desempregados, o maior saldo negativo, entre a mais gente saindo do mercado do trabalho do que entrando. Sobral com o pior, o maior saldo negativo nisso daí. Não tem que discutir isso, não. Os vereadores não discutem isso, não. Hoje, talvez, o problema maior de Sobral não é a educação. A educação está bem. Então, vamos atacar os outros problemas sérios. Os estupros, seríssimo. O desemprego. Sobral está com o título horroroso de maior desemprego do estado do Ceará. A política econômica e as outras cidades. Por que tem um desempenho melhor do que Sobral? Fica aí a pergunta. Aí. Uma questão, por que os vereadores deviam fazer uma audiência pública? Discutam sobre isso, sobre os reais problemas. Ficam com mimimi. Um vereador atacando o outro, é uma besteira, coisa ou outra. Como disse o ouvinte aqui, o senhor Leandro Linhares, né?
Em vez de discutir o problema que realmente existe em Sobral, fica atacando os que criticam. Criticou o deputado André Fernandes, que o deputado deu carteirada. Vereador, vou explicar para o senhor. Se fosse um vereador querendo se passar por um deputado estadual, era uma carteirada, além de falsidade ideológica. Quer dizer que ele estaria se passando por um policial federal? Quem tem mais prestígio, assim, da carteira? É um policial federal ou um deputado estadual? Tem nem sentido o que o senhor estava dizendo. O Elton Pereira, estamos juntos, Luciano, Rádio Web Interativo, Metro Maranguape, retransmitindo o programa. Bom dia para o Ney Carvalho, bom dia a Avante e o Bené Prado. Um grande abraço para vocês. Pois bem, o Bolsonaro fez a maior reforma da Previdência, porque o país estava devastado. É coisa boa para se fazer? Não, é remédio amargo, porque o país estava doente, travado, desemprego alto, sem capacidade de investimento, no buraco, quebrado. Maior reforma da Previdência. O senhor Lula tentou, com todo o seu prestígio. Dona Dilma tentou, foi escorraçada. Né? O FHC tentou. O Lula, o máximo que fez foi ferir os servidores públicos. O máximo que ele mexeu foi no serviço público. A Dilma fez um negócio aí, um 90, 80, não sei o que, de idade. Mas ninguém conseguiu colocar uma idade mínima, como agora colocou. Foi a mais amarga. E o cara tosco, bruto, ninguém gosta dele, popularidade lá embaixo. Cadê a movimentação nas ruas? Do Lula houve demais. Na Dilma, quem esquece junho de 2013, começou lá em São Paulo e se espraiou para o resto do país, depois culminou no impeachment dela, tinha mais condições políticas para governar. Então, o Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência, vai ser um governo reformista, vai ajustar o Estado brasileiro, essa bagunça. Já estão dizendo que é um novo plano real, das proporções, né, que não trata de moeda e tal, mas tinha lá o ajuste fiscal com o plano real. E naquela época, o FHC, o país estava uma bagunça, pior do que está hoje. Inflação horrorosa. Vários planos tentando debelar essa inflação. Ninguém conseguia, desde Sarney. A FHC veio e matou a inflação. Ordenou o país. Deu parâmetros. Privatizou. Então, Bolsonaro está fazendo hoje o quê? Está aí a reforma da Previdência e agora essas 3 PECs, né? Mais Brasil, transformar o Estado. Fernando Ferreira, falando em desemprego, empresas saíram da cidade de Sobral por falta de incentivo, como se já não bastasse. E Dalberto Gugel também mandando um bom dia. Então, eu estive lendo ontem muita coisa, né? Um resumo, vocês já viram demais por aí, né? Mas uma das coisas que acho que até o Newton cobrou hoje, né? Que seria acabar com a quantidade enorme de municípios que não se sustentam. E surgiu uma lista aí aqui do Ceará com cerca de 40 municípios. Eu não vi, no que eu li, não está nos critérios. Na verdade, no Ceará teria um município. Começa um, é fácil de dizer. Grangeiro. Lá no sul. Porque o critério é assim, é menos de 5 mil habitantes. Eu acho que devia botar um parâmetro maior. Município com menos de 10 mil habitantes. Porque menos de 5 mil, quando eu nasci lá na Vajota, já tinha 5 mil. Então, eu acho que devia ter um parâmetro maior, 10 mil. Mas só 5 mil já está tendo uma grita dos políticos, né? Os vereadores, prefeitos, que vão perder. Se não se sustenta, está na hora de reformar o Estado. São insustentáveis esses municípios. É assim, se o município... No pacote tem essas 2 condicionantes, tá? É município com população inferior a 5 mil habitantes e que tem um percentual lá de taxa de sustentabilidade. São as 2 coisas. Porque digamos que o município tenha menos de 5 mil habitantes, mas tem uma produção ali rico e que se sustente. Ok, mantém o município. Então, tem que casar, né? Tem que dar um match aí nessas 2 condicionantes. A população inferior a 5 mil
e também a capacidade financeira para se manter. Então, nestas duas condicionantes, um município do Ceará seria afetado. Piauí não, tem vários no Piauí, vários em Minas. Minas é o estado que eu acho que tem o maior número de municípios, mais de 800 municípios. O Brasil todo tem 5 mil e poucos. No estudo do Paulo Guedes, 1.200 e poucos municípios acabariam e voltariam à sua condição de distritos. E aí procure se desenvolver para amanhã virar cidade, se for o caso. Então, é a transformação do Estado, né? É um novo marco institucional da ordem fiscal e o Conselho Fiscal da República. Vai criar um Conselho Fiscal. E vai, a PEC da emergência, assim, olha, chega um ponto, hoje temos 6 estados aí que estão com um problema para pagar o funcionalismo. Pagar. Como é que esse cara, o Estado não tem condições de nem pagar a folha, como é que vai investir? Complicado. Então, ele está criando um novo marco institucional, um estado de emergência, um plano de fortalecimento dos estados, é o plano do Mansueto, é um cearense capacitado, estava desde a equipe lá do Temer, cabra é bom, cabra macho, Mansueto. É um plano de fortalecimento, é o pacto federativo, né? É mais dinheiro, sai dinheiro da União e deixa mais dinheiro para os estados e municípios. Dá mais autonomia para esses entes trabalharem melhor, de atender, de dar um serviço melhor. Então, um desenho muito interessante. Desvinculação de fundos públicos. Hoje o Brasil tem 100 e poucos fundos. E, às vezes, tem ali um fundo que está cheio de dinheiro, enquanto isso o Brasil está pagando juros da dívida alto. E esse fundo, o dinheiro está lá parado. Então, qual é a inteligência disso? Esse fundo vai para pagamento da dívida. Tem grana? Não deixa a grana parada, não. Esperando alguma coisa para usá-la, nunca usa. Então, isso é inteligência financeira. Fortalecimento da federação, questão do pacto federativo. Nova administração pública. Há também uma forma profunda nisso daí. E uma reforma tributária. Há muito tempo se cobra isso. E privatizações. Isso aqui são os eixos, né, os capítulos principais dessa grande reforma proposta pelo governo Bolsonaro. Então, Idalberto, existem dezenas de municípios no Brasil que não produzem nada, vivem de repasse de verbas estaduais e federais. Tem só que ver, às vezes o cara fala muito nisso, olha, vive de repasse. Na verdade, assim, às vezes o município consome. Só que o órgão arrecadador é a União. Aí a União repassa. Então, a gente, às vezes, chega a acreditar que é um dinheiro lá da União e a União está repassando para manter o município. Não, às vezes, não, ao contrário. Às vezes é o consumo dos munícipes, né, dos cidadãos daquele município. E só que o órgão arrecadador é a Receita Federal. E aí, na Constituição, está dito lá, repassa, retorna lá uma parte, né? Uma parte fica para a União, uma parte retorna lá. O Aristeu Ferreira, aqui no Piauí serão atingidas 74 cidades que nada produzem. Eu vi pelo mapa que o Piauí tem bastante município. No Ceará, pelo que eu vi, pelo meu entendimento, um município, Grangeiro. Eu vi listas por aí que chegam a mais de 40. Até o Rio. Puxa, Heriotaba também estaria na lista. E eu me lembro que havia, né? Eu sou do Araras. Na época, Araras era ligado a Heriotaba. Então, se fosse verdadeira essa lista, que eu acho que não é, olha o que ia acontecer. Heriotaba seria agora distrito de Araras. Araras, que foi distrito de Heriotaba passaria a ser distrito de Araras. Olha aí, meus amigos conterrâneos, né? Mas eu acho que não é por aí, não é isso daí. Pelo meu entendimento. Né? Muito bem. Aí, no marco institucional, vai ser criado o Conselho Fiscal da República, né? O presidente da República, da Câmara, do Congresso, né? Os dois do Congresso, do Tribunal de Contas, do STF, né? É um conselho para ajudar e ver, olha, porque cada um tem custos, né? Eu quero dinheiro aqui, o tribunal, e não é só assim. Tem que adequar e ver se tem dinheiro realmente para isso. Pensar no orçamento de longo prazo, isto é, planejamento, o país precisa disso. Compromisso entre gerações, interessantíssimo esse conceito. Paulo Guedes fala muito isso, né? Gerações. 6,55, né? A gente fala mais que esse assunto vai rolar. Nova ordem fiscal, que é o realismo orçamentário. É entender. Porque às vezes o cara fantasia lá no orçamento,
Aí, no próximo ano, aquilo que era fantasia, quando bate na realidade, não existe, tem que contingenciar. Que ocorreu este ano. Embora já tenha se tirado o contingenciamento, né? Benefícios tributários justos, é uma coisa que nós estamos precisando. Autonomia com responsabilidade, interessante esse conceito, né? Que é a distribuição voluntária. A União será mais afiadora, não será mais afiadora de empréstimos. O Estado que vai bancar. Olha, a União não vai mais financiar, não. Cada um assume sua conta, isso é a responsabilidade. Quem fez a dívida, arca com ela. O Estado começa a gastar, faz dívida, aí não consegue pagar. A União vem aqui pagar porque eu não consegui. Zero. Tem a responsabilidade na hora que for pegar esses empréstimos. Aí tem os 3Ds, que eu achei interessantíssimo, que é desobrigar, desindexar e desvincular. Você também pode dizer desobrigar, desindexar e desvincular. O meu cearense fala o I mesmo, tá? Aí dá autonomia dos estados, vai ter menos banco e mais desenvolvimento, vai ter independência do gestor e liberdade dentro das prioridades. Vai ter uma saída de emergência. Chega um ponto que você vê, não vou ter como pagar, aí você vai ter condições de, olha, então não tem mais concurso, nós vamos diminuir a carga horária do servidor público e pagar menos, né, já que vai diminuir, porque senão não tem dinheiro para ninguém e acabou-se. Como é que faz, né? Então, a desvinculação, a ideia era de independência total, desvincular taxas, doações, o fundo de participação do município, o fundo de participação do Estado, vinculação constitucional, a ideia era desvincular tudo isso daí, fortalecer a federação. Qual é a ideia? Você tem 5 mil município com menos, aqui é a ideia do município, município com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita total. Pronto. São duas condicionantes, gente. Esse pessoal que fez a lista aí, fez só uma condicionante aí, que era ter menos de 10% da receita. Tem que ser as duas coisas. Vou repetir. Município com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita total. Esse aí será incorporado. As duas condicionantes, tá? Não é só uma, não. Menos é mais, é o conceito. Nova restrição na criação de municípios, né? Óbvio, né? Se você está matando municípios, vai restringir para a criação de outros. O recurso é de todos, controle da dívida externa, segurança jurídica, está tentando para isso daí. Amanhã eu destrincho mais, porque já são 6 horas e 58 minutos. Então está na hora de desfazer a conexão, agradecer a vocês, né? O Idelberto está dizendo aqui, existem dezenas de municípios no Brasil que não produzem, eu já tinha falado, o Aristeu lá falando do Piauí, né? Bom dia para Emiliana Menezes. Saudade de conversar com você, hoje não tem mais tempo para nada, né? É isso daí. Então, meus amigos, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. Aí na Rádio Assunção Cearense, você vai ter agora o Carioquinha, grande Carioquinha, um abraço, meu garoto. E aqui na Paraíso FM de Sobral, retoma o comando do programa De Olho na Cidade, o grande comunicador Assis Nascimento. Ainda o Arcanjo Cunha, Luciano, gostei dessas propostas. Depois disso, teremos que fazer a reforma política. Isso teve muita reforma no Brasil, né? E o André Lima surgiu outros municípios que não conseguem se sustentar. Lembra aí, vai um bocado. A gente não tem mais como conversar com vocês porque o tempo acabou. Francisco Facó, bom dia. Há município que não tem renda própria de 1%. É isso daí. Tem que acabar com esses municípios. Um grande abraço, meu amigo, meus amigos. Um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Se Deus quiser. Tá aí, esse é Luciano Kleber, que retorna amanhã aqui na Paraíso FM com a conexão com Fortaleza.